Olá, Hollyweirds! Hoje aqui no Hollywood Forever vamos falar desse que é o clássico dos clássicos, que é uma grande produção e uma grande história de amor que transformou Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em estrelas de cinema. Bora ver todas as histórias interessantes em Backstage HFTV Titanic. A produção do épico Titanic, dirigido por James Cameron, começou em 1996 e tinha um orçamento de 200 milhões de dólares. Muito dinheiro, principalmente para a época. E logo que a produção começaram a correr também burburinhos de que aquele filme seria muito especial. No backstage ali, né, na indústria do cinema, os agentes, todo mundo pegando lá roteiro, passando pros seus atores e falando assim, ó, diz que essa história aqui é um Romeu e Julieta num navio que está naufragando. E Kate Winslet foi uma dessas atrizes que ficou sabendo do projeto, pegou o roteiro, leu, e aí ela falou numa entrevista pra Rolling Stone que assim que ela terminou de ler esse roteiro e limpar o rio de lágrimas que tava em seus olhos, ela disse, bom, certo, agora assim, eu preciso fazer parte de Titanic. E aí, o que ela fez? Conseguiu o telefone do James Cameron, né, com o agente dela e começou a ligar pra ele, conversar com ele, pedindo muito pra fazer um teste pro filme. E aí ela falava assim, olha, você não tá entendendo, eu sei que você tá olhando aí pra outros nomes, mas você não tá entendendo. Eu sou a Rose, eu sou a Rose. Kate told me how much she really loved the role and believed she could do it, believed in herself. She sent me a rose with a note that basically said, I'm ready. Venceu pelo cansaço, conseguiu seu teste e James Cameron conferiu que realmente ela era Rose. E é bom lembrar que nessa época, né, a Kate Winslet não era tão conhecida do circuito do cinema mainstream, né? O filme mais conhecido dela da época era Almas Gêmeas, do Peter Jackson, de 1994. E o James Cameron estava de olho em nomes como, olha, imagina esse Titanic, Winona Ryder, Gwyneth Paltrow e, de acordo com o IMDb, até a Madonna tentou fazer um teste aí pro Titanic. E na internet tem até o teste da Kate Winslet, um dos testes, né, que ela fez pro filme. E nesse teste específico que tá na internet, ela fez com Elton, do Clueless. Meu Deus, que universo paralelo é esse? Just out of curiosity, do you have a name? Rose. Rose. Rose DeWitt Bicator. I may have to get you to write that down. E Kate Winslet não lutou apenas pelo seu papel, mas de seu companheiro de aventuras, companheiro de Titanic, Leonardo DiCaprio. Olha só, que loucura. Quando ela ficou sabendo que o Leonardo DiCaprio estava cotado pro papel, né, já tinha recebido o roteiro, etc., ela estava no Festival de Cannes e ficou sabendo que ele também estava. E aí que ela esperou terminar uma coletiva de imprensa dele, chegou, oi, tudo bem, Kate Winslet? Vem cá, vamos conversar aqui. Eu peguei o papel aí de Rose, e aí ela falou assim, numa entrevista, eu tinha que conseguir Leonardo DiCaprio pro papel, porque eu já estava visualizando tudo, eu sabia que esse ia ser um filme especial e sabia que ele ia ser perfeito para o papel. Quer dizer, Kate Winslet, produção executiva aí, já olhando tudo, né? I was just so excited to meet him because the possibility of working together was there. Não sei se foi por Kate Winslet ou não, mas Leonardo DiCaprio topou ser Jack Dawson, o par mais que romântico de Rose DeWitt Bicator. E é muito interessante isso, que enquanto não tinha um Jack Dawson no Titanic, existe uma cova de uma pessoa chamada J. Dawson que morreu no naufrágio do Titanic e vários fãs vão lá tirar foto. Só que o personagem real, né, chama-se Joseph Dawson, o homem real que morreu, e não Jack Dawson. Mas eu iria lá tirar uma foto, pois fã do Titanic. E Kate Winslet tinha razão e visão, porque hoje é quase impossível imaginar outro casal protagonizando o Titanic. Mas, numa entrevista ao apresentador Stephen Colbert em 2017, a Kate Winslet fez uma revelação que eu fiquei, ó, pá, no chão. Ela disse, sabia que eu fiz um teste pro Titanic contracenando com Matthew McConaughey? I auditioned with Matthew, isn't that weird? You auditioned with I Matthew did. McConaughey? Never said that in public before. Matthew McConaughey fez teste pra Titanic. E ela ainda falou assim, não é estranho isso? Ela, pois é, né? Mas ainda bem que as coisas ficaram como ficaram, porque aí
virou toda essa farra aí, né? De Jack, Rose, Kate e Leo, porque eles são melhores amigos, né? Até hoje. That's one of my greatest friendships. I'm just so lucky to have him, and he makes me laugh so much. Imagina isso como poderia ter sido, eu só fico imaginando Matthew McConaughey na proa do navio falando alright, 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 I'm the king of the world. Right, alright, alright. I'm the king of the world! Frase essa, né, I'm the king of the world, eu sou o rei do mundo, que o Leonardo DiCaprio grita ali na proa do navio com seu amigo e que as pessoas tiravam foto dessa hora no cinema, tá, porque eu presenciei isso, essa frase não estava roteirizada. Pensa bem, o James Cameron amou, foi o improviso do Leonardo DiCaprio. E ele amou tanto que até usou I'm the King of the World, sou o rei do mundo, no seu discurso de agradecimento pelo Oscar por Titanic. I'm the king of the world! Tá, agora vamos lembrar, né, Matthew McConaughey, a gente conhece a cara dele hoje e tal, vamos lembrar que esse filme é de 1997, né, já tem mais de 20 anos aí esse filme, mas é aí que vocês vão usar esse tempo de 20 anos pra imaginar quem poderia ter sido a pequena Cora. Vocês lembram da Cora do Titanic, que era amiguinha do Jack Dawson, Leonardo DiCaprio? Ele ficava, a Cora é minha garota, não fique com ciúme, Cora, vou dançar ali com a Rose rapidinho, mas já volto. E ela, ok. You're still my best girl, Cora. Quem quase foi essa menininha angelical? Quem? Lindsay Lohan. Antes de virar duas ali em Operação Cupido, né, e bombar Forever and Ever, o James Cameron considerou a Lindsay Lohan, olhando fotos, né, e vídeos de crianças, pra ser essa menininha Cora. Ela só não pegou o papel porque ela era ruiva. E a Kate Winslet também era ruiva, e a mãe da Kate Winslet também era ruiva. Ele achou que isso talvez pudesse confundir os espectadores, né? Tipo, pera, mas ela tem alguma coisa a ver com ela? Ela é irmã? Ela é parente? O que tá acontecendo? Ele falou, não, vou colocar uma menina completamente diferente das mulheres do filme, das principais. E aí o papel acabou indo pra Alex Owens. Essa é a nossa Cora, como conhecemos. E ela, Alex Owens, contou numa entrevista em 2018 que ela e o Leonardo DiCaprio brincavam muito nos intervalos das filmagens do Titanic, que ela se divertia muito. My first day we shot with him, we went home and my mom was like, do you know who that is? I'm like, that's my friend Leo. Titanic começou a ser filmado em 96 mesmo, né? E ele foi filmado basicamente em 2 lugares. Em Halifax, na Nova Escócia, no Canadá, e num lote comprado pela 20th Century Fox em Rosarito, no México. E aí, gente, eles compraram esse lote e lá que foi construída a réplica do navio. Eles usavam a água do Oceano Pacífico diretamente porque eles precisavam. Foi meio que um estúdio construído em cima da água, com passagem para água. Foi um negócio assim monumental. Mais de 17 mil litros de água por dia. Um negócio realmente descomunal. Tanto que os figurantes que chegavam lá nas filmagens a primeira vez falavam: oh, meu Deus, no que eu fui me meter? Olha o tamanho dessa produção. Fora a réplica do Titanic que eles construíram para fazer, né, toda a cena do naufrágio, que não era o tamanho real do Titanic, do navio mesmo, né, que naufragou em 1922, mas ele era 90% do tamanho do Titanic. Ainda tinha uma coisa de ser meio eletronicamente dobrável, justamente para fazer aquela cena em que a proa do navio sobe. E aí a réplica se tornava um prédio de 10 andares. E é interessante porque o Titanic foi um dos últimos filmes, né, a se utilizar de efeitos práticos, construção de coisas em set, sem usar muito CGI, né, computação gráfica. Claro que tem computação gráfica, mas ele tem uma grande parcela do filme que foi feita em efeitos práticos. A água, os atores tinham que ficar na água mesmo, a água era geladérrima. E a água era tão gelada que a produção disponibilizava banheiras de água quente, assim, várias para os atores que tinham que fazer cenas na água, principalmente, muitas vezes. Pro caso deles se sentirem mal ou ficarem com muito frio, etc., eles eram prontamente colocados dentro dessas banheiras com água quente no set.
Mas o pior foi o que aconteceu com a Kate Winslet, que numa das cenas, na verdade na cena final, aquela cena, né, que no fim ela chega, sobe em cima da porta, e tem gente que fala, dava pro Jack ficar em cima da porta, ela que não quis dividir. Não, não dava, ele tentou subir e a porta tombou. A eterna discussão, né, dava ou não dava pra subir na porta? Enfim, nessa cena, ela não quis usar uma roupa de mergulho própria, né, pra conservar a temperatura do corpo, porque ela achou que ela não ia passar a intenção que ela queria, entendeu? Ela achou que não ia ficar convincente a atuação dela, ela queria estar morrendo de frio, então ela falou, dispenso essa roupa aí de mergulho pra controlar a temperatura. E o que aconteceu? Ela teve um caso, ainda que não gravíssimo, né, porque ela tá viva, mas um caso brando de hipotermia. Yeah, I was really cold. Já Leonardo DiCaprio tava fazendo outras coisas aí, enquanto a Kate Winslet tava lá morrendo de frio, curando sua hipotermia. Ela quase teve uma pneumonia também, assim, foi bem pesado. Leonardo DiCaprio estava fazendo o quê? Como todos os jornais e revistas reportavam na época? 3 chances. Estamos falando de Leonardo DiCaprio, que é Riddles. Sim, ele tava na balada, né? Party! Tanto que a Fox ofereceu, como é de costume nos estúdios, né? Às vezes eles oferecem pros atores trazerem a família pro set e tal. E aí a Fox ofereceu pro Leonardo DiCaprio, oi, você quer trazer seus pais, de repente, namorada ou alguns amigos? Ele, aham, eu quero. E trouxe todo mundo. Falou, não, a Fox tá pagando, né? Ah, legal. Ele trouxe 6 amigos. E aí eles foram fazer balada em Tijuana, no México, né? Muitas matérias da época falam que eles foram, às vezes, expulsos das baladas por estar dançando de um jeito bizarro. Um dançava em cima do outro, né? Causando nas baladas bem estilinho Pussy-Posse. Outra pessoa que Leonardo DiCaprio levou pro set de Titanic foi seu animalzinho de estimação, um lagarto chamado Blizzard. E a Kathy Bates se lembra muito bem de Blizzard, fala, ele tava sempre lá com a gente e tal. Leonardo DiCaprio adorava esse lagartinho aí, ficava com ele pra cima e pra baixo. E aí, um dia ele voltou pra um trailer, né, que ele foi descansar e tal, e ele viu que o Blizzard tinha sido atropelado. Mas aí eles cuidaram do lagarto e ficou tudo bem. Blizzard pôde acompanhar Leonardo DiCaprio em outros sets depois. Mas eu acho que o evento mais louco relacionado aí ao backstage do filme Titanic foi a última noturna deles, né, na Nova Escócia, no Canadá, quando eles estavam terminando de filmar aquelas cenas em que o Bill Paxton fala com a velhinha, que é a Rose, né, que se passa nos dias atuais, 1997. E aí era a última noturna deles, então assim, começaram a trabalhar às 5, quando era lá pra meia-noite, mais ou menos, todo mundo foi pro buffet pra jantar, porque eles iam ficar filmando até às 5 da manhã. Beleza. E aí, nesse buffet foi servido uma sopa de frutos do mar. E aí, beleza, todo mundo falou que estava uma delícia, que gostoso e tal. Quando, plim, alguma coisa aconteceu. E aí o James Cameron conta que ele começou a andar pelo set se sentindo bem esquisito, meio tonto, meio desconectado da realidade e tal. E aí ele falou assim, gente, será que essa sopa de frutos do mar tinha alguma neurotoxina, um fruto do mar que ficou passado? E aí ele começou a procurar gente pra falar que ele não tava se sentindo bem, né, pra saber se outras pessoas estavam mal também. E aí ele encontrou o ator Bill Paxton, que falou, cara, eu também não tô bem, o que tá acontecendo com a gente e tal. Conclusão, tinham colocado nessa sopa de frutos do mar uma droga alucinógena chamada PCP, ou Angel Dust, que no Brasil é conhecido como pó de anjo mesmo, ou cristal. E aí, que todo mundo que comeu no buffet naquela hora ficou muito louco, tipo, muito louco. Só que na hora ninguém sabia que era essa droga alucinógena, né? E aí começaram a enfiar as pessoas dentro de vans e toca pro hospital. Here's 150 crew members stumbling into the emergency room of a very small hospital at 1 o'clock in the morning. E aí, chegando no hospital, fazendo um exame nas pessoas, eles viram que tava todo mundo com traços de PCP, né, de cristal. E falaram, foi isso, com certeza alguém colocou isso na sopa, envenenou. A polícia fez uma investigação, concluiu que era PCP. Só que as pessoas, algumas estavam de boa lá, sob o efeito de PCP, e começaram a fazer corrida de cadeira de roda lá no hospital. Uma das produtoras começou a dançar tipo conga, tan, 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 tan. You see some people are freaking out, some people are Congo dancing. I knew I was
pretty stoned on something pretty bad. O Bill Paxton não quis ir pro hospital. Ele falou assim, nossa, eu não tô me sentindo bem, mas eu não vou pro hospital, não. Vou ficar aqui, tem um bar aqui perto. Ele falou que era, tipo, alguns quarteirões dali. Aí ele sentou num bar e ficou tomando cerveja. E falou que depois, logo mais, ele tava bom. Tipo, já me sinto melhor. Voltou pro seu hotel e dormiu. I'm gonna wander back down and just drink a case of beer, which is what I did. That seemed to help me. Infelizmente, os melhores amigos, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, não estavam presentes nessa filmagem, porque eu gostaria de saber muito o que eles teriam feito. Titanic foi lançado em 19 de dezembro de 1997 nos Estados Unidos e foi um fenômeno cultural da época. Foi indicado a 14 categorias no Oscar, levando 11. Foi assim, recorde de Oscar, bateu vários recordes históricos. E além de arrasar no Oscar, também arrasou nas bilheterias, se tornando o filme mais lucrativo da história do cinema em 1997 por ter conseguido 19 bilhões de dólares em bilheteria. Que tal? E esse posto de filme mais rentável de todos os tempos acabou sendo desbancado pelo Avatar em 2009, que também é do James Cameron. E aí, esse posto só seria derrubado por Avengers Endgame. Então, conclusão, Titanic está em terceiro lugar dos filmes mais rentáveis de todos os tempos. Além de todo esse respaldo, né, esse sucesso de público, de crítica, isso deu origem a uma verdadeira fixação das pessoas pelo filme e, principalmente, pelo Leonardo DiCaprio, o que foi conhecido na época como Leomania. Todas as bancas estavam cobertas de Leonardo DiCaprio. Os livros, os best-sellers do New York Times, dos 10, 5 tinham a ver com Leonardo DiCaprio e o resto com o Titanic. A coisa saiu fora de controle e o Leonardo DiCaprio até falou e fala até hoje que ele não estava de jeito nenhum preparado para lidar com nada disso e que depois ele escolheu o filme mais longe de uma história de amor que ele pudesse escolher e foi justamente o filme A Praia. You probably expected it to be big, but nothing like that. We expected it to be something. I had no idea it would be this magnitude. I mean, it's truly overwhelming. Kate Winslet passou de uma atriz relativamente desconhecida a super estrela de cinema, mas com ela a atenção foi um pouco diferente. A Kate Winslet disse que a imprensa foi extremamente cruel ao julgar o seu peso e sua aparência. E que até hoje, quando ela lembra as coisas que ela lia sobre ela mesma, ela fala, gente, como eu consegui lidar com isso aos 20 anos de idade? A Kate Winslet também deu preferência para filmes menos blockbusters durante sua carreira, né? Tanto que ela fez Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, O Leitor, ela escolheu esse tipo de filme, depois que ela foi fazer Divergente, né? Quantos anos depois de Titanic? Mas foi uma experiência extremamente marcante para ambos. Também isso que acabou unindo o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, né? Que eles ficaram já muito amigos nas filmagens, até porque todo mundo falava, né? A fofoca era de que o James Cameron era muito tirano no set. Derek, I want to see you moving. Don't get down at the bottom of the boat. E depois, a promoção do filme, lidar com tudo, as premiações, lidar com todo o fenômeno que foi o filme, né? Então, assim, poucas pessoas passaram por isso e eu acho que isso os uniu muito. E eles são amigos até hoje. Tanto que o Leonardo DiCaprio tem uma fundação, né, em prol do meio ambiente e tal. Ele é super ativista nesse rolê. E aí ele fez um baile pra leiloar um jantar de Jack and Rose, né? Que era um jantar com ele e com a Kate Winslet. E aí vendeu por, tipo, quase 2 milhões o jantar, né? E aí era em Saint-Tropez esse baile aí que ele fez. E eles passaram uns dias de férias lá, os dois juntos. Tem uma história muito fofinha da Kate Winslet que em 1999... ela tava a fim de, tipo, desconectar do show business, precisava de um tempo, e aí ela tirou umas férias e foi pra Índia. E aí ela tava subindo o Himalaia, tipo, com uma mochila toda descabelada, assim, estou me encontrando, e aí ela falou que um velhinho, assim, devia ter uns 85 anos, que não tinha um olho, olhou pra ela e falou assim, "Are you Titanic?" E aí ela pegou e falou assim, "Sim, sou eu", tal. E aí ela falou que o velhinho pôs a mão no coração, assim, fechou o olho, muito compenetrado e falou, "Thank you". E ela falou, começou a chorar, assim, que ela entendeu naquele momento o que esse filme significou pra muitas pessoas. E esse foi o Backstage HFTV Titanic!
Titanic. Quem não assistiu, por favor, veja já. É um filme longo? É um filme longo, tem 2 horas e 40, né? Que foi o tempo que o Titanic demorou pra naufragar, inclusive. Mas vale a pena cada um desses minutos. Segue a gente lá no Instagram, hollywoodforever.tv, no Twitter, hollywoodforever3, e deixa nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e vamos trocar uma ideia aí sobre mais histórias curiosas sobre o Titanic. Tchau, tchau, até a próxima.